Sejam muito bem-vindos ao Essência Médica Podcast, um espaço criado para falarmos sobre a verdadeira essência da medicina, com propósito, vocação e, é claro, ciência. A mentoria Essência Médica, ela nasceu com a convicção de que a medicina não pode ser vivida apenas no automático. Ser médico é muito mais do que fazer diagnósticos, do que montar protocolos, é alinhar o propósito ao cuidado com o outro, é atender por vocação e servir o seu paciente com amor, é atuar sempre com base sólida na ciência. O podcast é uma extensão da nossa mentoria. É um espaço para conversas reais, verdadeiras, que podem sim transformar a forma como você enxerga a sua carreira e a sua vida. E o nosso tema desse segundo episódio é saúde mental e carreira médica. Hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, Andreus Linhares, enfermeiro, especialista em saúde mental, que atua em hospital psiquiátrico no SUS, e é também acadêmico de medicina do quarto período. Além disso, é claro, ele é meu aluno da mentoria Ciência Médica, e ele vai compartilhar conosco um pouco sobre a sua visão da saúde mental e os desafios de quem cuida de pessoas com sofrimento psíquico e como o planejamento da carreira pode sim mudar a trajetória do profissional de saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Olá a todos. É uma honra estar aqui falando com você, conversando sobre o tema que eu gosto muito, saúde mental. Eu tenho bastante experiência, vivência, eu fico muito à vontade para conversar sobre. Eu que agradeço pela sua participação. E a saúde mental, ela é invisível aos nossos olhos, né, Andreus? Mas quando ela é negligenciada, ela acaba se tornando visível em forma de dor. E na medicina, normalmente a gente vê, sim, pacientes com outras comorbidades que estão atreladas às doenças mentais. Na dermatologia, por exemplo, nós temos dermatites factícias, doenças autoimunes que se manifestam, principalmente se desencadeiam também com alterações psicológicas, ansiedade, depressão. Então é um assunto muito importante para nós médicos. Então, Andreus, a primeira pergunta é: como nasceu a sua paixão pela saúde mental? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou vítima do estigma social. Eu tinha muito medo dos pacientes com transtorno mental. E isso ficou muito evidente na minha graduação, né, na enfermagem. Uhum, E aí eu terminei a faculdade, o currículo já não oferece tanto apoio em relação a conhecimento de saúde mental. Aí eu fui uhum. buscar aprimorar fazendo a especialização. Mesmo tendo um pouquinho de ressentimento ali em relação com um receio, né, de medo, Sim. por conta do estigma mesmo social, eu fui estudar. E aí, né, a enfermagem é cuidado, então lidar com isso é muito mais do que ver a doença, assistir a doença, assistir o tratamento. Eh, Como você mesmo, professora, disse, não tem um patognômico para poder definir se a pessoa está em um sofrimento muito elevado, é muito subjetivo. Então vale ter muito um olhar diferenciado, né, na saúde mental. Eh, eu comecei com saúde mental já trabalhando no hospital psiquiátrico, e trabalho já há 6 anos, vai fazer 7, Sistema Único de Saúde. E lá eu trabalho com pacientes, com transtornos mentais graves, que necessitam de internação, né, e aí fica em leito de 24 horas. Hoje eu me sinto honrado de trabalhar na saúde Aham. mental. Eu amo tanto que eu falei assim: "Eu quero estudar as doenças mais a fundo, entender mais um Legal. pouco". E é isso, a saúde mental para mim entrou dessa forma e tem ocupado espaços bem interessantes, tanto do lado acadêmico quanto do lado pessoal também. É muito bom. E aí falar de saúde mental é muito importante, porque ela faz parte, que integra a nossa saúde, né, como um todo. Não trabalhar ela como um tabu, como um estigma, né, como você falou que passou ali por isso, e quebrar essa barreira. Sim. E você vive hoje a realidade do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, dentro de um hospital psiquiátrico. Qual é o maior desafio que você enxerga hoje dentro do SUS? Qualificações. Eu vejo que a gente tem uma equipe disposta a trabalhar, mas, necessita de qualificação. Você chegar recém-formado, talvez seja o sonho de você trabalhar na saúde mental, mas Uhum. precisa se qualificar, porque você para você não fortalecer alguns estigmas já Sim. implantados, sabe, e você conseguir entender o que que é saúde mental, conseguir entender o que que o outro está passando.
Para tentar ajudar, né, para tentar, no nosso caso da enfermagem, cuidar ali mesmo. E Uhum. tem que ter uma qualificação, não adianta, não é qualquer tipo de contenção que a gente faz, não é em qualquer momento que a gente faz, é algo muito sério, provoca dor, sofrimento em outra pessoa. Então assim, cumprir protocolos estabelecidos, é um pouco complicado quando se não tem qualificação profissional. Então eu vejo que hoje no nosso sistema o que a gente tem mais de fragilidade é a qualificação Essa profissional. qualificação, né, não ter um acompanhamento, né, contínuo e fazer com que essa Exato, equipe, siga, né, protocolos, siga um padrão de atendimento de excelência, né, para o paciente, exatamente. principalmente no SUS, né. Inclusive essa semana eu tive uma notícia que o Hospital HMC, né, em Cuiabá, agora vão ter leitos exclusivos para pacientes Sim, psiquiátricos, sim. isso é uma Isso é novidade, isso né, na isso é verdade é um ganho, maravilhoso, né, para a maravilhoso. reforma psiquiátrica, porque Sim, a gente entende o quanto que trabalhar com o ser humano, ele tem que ser de uma visão integral, não tem com como você certeza. avaliar a saúde mental Separar uma coisa da separado. outra. É tanto que a gente tem muitas condições, porque a maioria dos nossos pacientes, eles são, com uma fragilidade social, né, então Sim. assim, ou são moradores de rua, né, pessoas com fragilidade social, familiar, e essas pessoas elas carecem de uma atenção, de um cuidado integral, e geralmente elas já vêm com algumas condições clínicas já, Com outras eh, comorbidades, com né, outras sem acompanhamento. comorbidades, exatamente. E aí, tratando isso em leitos de hospital geral, realmente eu defendo muito essa ideia. É muito importante, porque aí você vai ter sistema de Sim, interconsultas, né, aí tem a consegue visão acompanhar. integral mesmo da saúde do Isso. do Eu paciente. achei um avanço, né, muito importante. Eu vi que esse projeto já tinha mais de 20 anos, né, de ter dentro do HMC e pela primeira vez conseguiram, né, ter esses leitos exclusivos. É um Sim. ganho enorme para a saúde, né, de Cuiabá e acredito do estado todo, né, de Mato Grosso. Sim, Um eu fico avanço. muito feliz que a saúde mental esteja ocupando esse espaço, porque mais cedo ou mais tarde estaria ali, né, é uma condição que a gente já sabe, a gente já falava que a doença do século XXI era uma Sim, doença que ninguém ia ver com os olhos, ninguém ia saber nem falar direito sobre ela, né, então assim, a depressão, ela tem claro, tem diversos fatores desencadeantes, né, mas assim, quanto maior o cuidado que você tem, as chances de você desenvolver, né, a doença em si, porque já é algo genético, já tem ali uma influência mesmo com o organismo individual, é muito pouco quando a gente cuida, sabe. A gente precisa cuidar da sim, nossa saúde, sim. e aí cuidar da saúde, quando cuidando da saúde do outro já Cuidar dos 2, né, não é um pouco, assim, difícil de lidar, mas não é impossível. é, E quando consegue é muito bom, muito bom. é um ponto, assim, muito importante, né. E ver essa mudança de uma forma, tão rápida, né, principalmente o pós-pandemia, onde a gente Sim. conseguiu ver que muitas pessoas se adoeceram, né, de ficarem reclusas em casa, profissionais de saúde, entender que a saúde mental, essas alterações, elas não são uma fraqueza, né, é um ato de coragem, de força, a pessoa buscar ajuda, Sim, né. e o cenário pandemia, ele colaborou muito para esse destaque da saúde mental, porque muitas pessoas foram retiradas identidades de muitas pessoas, porque Sim, as pessoas às vezes trabalhavam o dia inteiro, não sabia mais o que era ficar em casa, sim. né, às vezes Mudou do dia para a noite, né. exatamente, foi uma coisa muito radical. Imagina você tirar a tua liberdade do dia pra noite, sabe. Então isso impacta e impactou bastante na Sim, saúde mental da população do mundo inteiro, né. todos. Então, é um impacto muito significativo e eu acredito que as pessoas teve tempo para poder pensar muito, para Refletir sobre a sua vida, refletir, sobre o dar futuro. insights sobre autocuidado, conhecer um pouco mais, sabe, de você mesmo, sabe. Talvez na correria do dia a dia, a gente não tenha essa oportunidade, né, de Sim, parar, olhar. Um dia desse eu estava no parque, eu olhei e falei assim: "Gente, uma borboleta, quanto tempo que eu não vejo uma borboleta". você não consegue focar naquele momento, viver ao Exatamente, extraordinário, né, de Deus nos detalhes, porque a gente está tão no exatamente. automático que isso acaba passando batido, algo E é tão um bonito. vício de produção constante, Hum, de validação pela sim, produção, né, então isso vai ocupando é, tempo na nossa vida sim, e é, vai passando e às vezes a gente não vai tomando cuidado, autocuidado, né, às vezes o autocuidado tá só atrelado à dor física e não sim. é só isso, porque quando chega numa condição psíquica e desenvolver uma dor física é algo que já tá muito para além do controlável, né, então é o momento de buscar ajuda, apoio. E tanto que muitos profissionais de saúde acabam se adoecendo, né, por esquecerem de cuidar de si próprios.
Isso acontece muito, a gente nessa correria no dia a dia. E o que você diria para os profissionais de saúde, né, nós médicos, né, profissionais de saúde de maneira geral, como cuidar da saúde mental? Porque a gente precisa estar bem para poder cuidar dos nossos S pacientes. Como fazer Com isso? certeza. Não adianta a gente ignorar um fato. O fato é, você tá ali, trabalhando, executando a sua função. Você tá é ser humano, a gente não é máquina, né. Sim, não. Então, a gente lidar com condições e situações muito frustrantes, né, durante o nosso trabalho. Às vezes, a gente vai estar lá atendendo um paciente e a gente não consegue aplicar uma contenção química, no caso da medicina, né, Hum, uma contenção química eficaz. Às vezes, a gente não consegue fazer uma contenção mecânica, seguindo os protocolos corretos, porque o paciente ele tá tão agitado, tão em crise, que ele acaba se machucando, né, naquela uhum, contenção. sim. Então, a gente passa por muitas situações que nos fazem pensar assim: "Gente, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo o que eu poderia fazer?". Porque a gente tem muitas fragilidades no sistema, a gente tem muitas fragilidades até no campo de ciência, de pesquisa, carece de muitos estudos, a gente tem muitos fatores de exposição que já estão sendo estudados, como, por exemplo, o burnout mesmo é um deles, né. Sim, A gen Eu fico muito feliz em saber que a unidade básica de saúde agora vai poder reconhecer e reconhecer. avaliar, e ser uma notificação compulsória, porque isso foi um ganho também, né, a notificação compulsória, por essas condições. E é um resultado de um trabalho que a gente A vem longo fazendo prazo, né, a não é longo de agora, né, prazo, há porque muito existe tempo. muita resistência ainda quanto a cuidar da saúde. Então, assim, os profissionais que trabalham na saúde mental são profissionais que precisam cuidar em dobro da saúde Sim, mental, por conta dessas condições mesmo, não é por incapacidade, porque qualificação a gente vai lá e faz, a gente desenvolve, a gente consegue aplicar a técnica perfeitamente, uhum. mas a gente começa a acessar situações, condições de nível de estresse muito elevado, aí você libera muitos hormônios ali, né, É o tempo todo está cortisol. sob pressão ali, né. Exatamente. Então, assim, a gente precisa evitar muito a inflamação do organismo por esse desequilíbrio de hormônios mesmo, pela própria exposição, né, da condição laboral. Então, é algo que precisa tomar muito cuidado. Eu digo que o autocuidado, não tem como eu te falar bem assim: "Olha, você vai fazer isso e aquilo e vai melhorar", porque eu gosto de dançar. Se eu Aham. falo pra uma pessoa assim: "Ó, vai dançar", e a pessoa: "Eu não sei É dançar", dentro do que a pessoa tem de de hábitos, de costumes, possibilidade. possibilidades, o que é viável para ela ou não, que ela gosta de Exato. fazer, é identificar isso, né. Exato. Mas, assim, uma coisa que é importante e não dá pra deixar é fazer psicoterapia. É Fundamental, muito né, importante, fundamental. porque a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos. Os mesmos sentimentos que provocam a liberação desses hormônios, que deixam o nosso organismo, inflamado, é os mesmos sentimentos que eu posso controlar com uma respiração, um autocontrole, né. Não é fácil praticar, não é fácil você fazer isso e tá tudo certo, resolvi meu problema. Não, Não. é uma coisa Acompanhamento contínuo, né. contínua e precisa muito de profissionais capacitados para estar junto com a pessoa. Muitos não sabem qual que é a função da enfermagem na saúde mental também, então é interessante a gente conversar sobre isso para as pessoas entenderem que Ótimo. a saúde mental, ela carece de toda a equipe multiprofissional. Isso. Não é só o médico, não é só a equipe de enfermagem, é toda a equipe Toda a equipe, né. multiprofissional. É. É tudo dentro da realidade ali do que o paciente necessita, né. Isso é um lembrete muito importante, né, para que nós médicos, profissionais de saúde, consigamos todos os dias, entender essa necessidade, buscar ajuda, olhar um para o outro, às vezes ver um colega de trabalho que não está bem e perguntar como está o seu dia, o que que você pode fazer para ajudá-lo, né, melhorar. É um ter um olhar, né, de amizade, de compaixão ali pelo outro para poder ajudar a se cuidar, né, e Sim, buscar também por ajuda, orientação. sim, Acho que com esse é um ponto, certeza, né, fundamental. com certeza. Caramba. E você tinha uma carreira, né, já consolidada dele dentro da enfermagem. O que te fez decidir pensar em entrar na medicina? Você dormiu, acordou, quero ser médico, como que Não, foi? é muito eu me sinto muito honrado de falar sobre a minha história até aqui e Conta um pouquinho. o que eu vou ainda construir, sabe. Uhum, Mas o que que acontece, quando eu era criança eu já fui de um seio familiar não que tinha médicos, não tinha médicos, tinha muito enfermeiros, uhum. né. Então, primeiro eu fiz o vestibular ali pensando: eu vou fazer
enfermagem ou eu vou fazer educação física? Porque medicina não era para mim naquele momento, Aham. por condições sociais mesmo, né, eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular e tampouco conseguir um nível avançado de conhecimento para entrar numa pública. Eu sou do interior do estado do Mato Grosso, não sou do Cuiabá, eh, eu sou de Arenápolis, é uma cidade do interior que tem as fragilidades, né, de cidades de interior. Então, eu precisei me qualificar mais para poder chegar à medicina, e a enfermagem foi um presente de Deus para mim. Porque, assim, eu falo que cada um tem o seu momento de entrar É. na faculdade, e cada um, tem a bênção de entrar na faculdade de medicina, e a minha bênção foi eu ter passado por tudo que eu passei até hoje para eu entrar na faculdade de medicina. Eu tive que cuidar de doenças que eu não sabia como que funcionava. A gente não é o nosso foco saber como que é o processo da doença. O nosso foco é saber como que a pessoa ela se sente, Sim. né, mediante aquela Cuidar ali do condição. paciente, né. Exatamente. E aí, é claro, a gente tem nossos processos de enfermagem que conduzem muito bem os nossos diagnósticos, os nossos tratamentos, né, que a gente Sim, que um aplica. um enfermeiro ele é um parceiro nosso do médico, né, a gente Sim, precisa eu aprendi muitas coisas, sempre conto para os alunos, até compartilhei com vocês, né, algumas reuniões, que muitas das coisas que eu aprendi durante, né, as passagens de plantões, em UPAs, policlínicas, sala vermelha, foi com a enfermagem, com a sim, equipe de enfermagem. sim. Então eles são nossos parceiros, nos ajudam, a gente aprende com eles aprendem conosco, é uma parceria para trazer o melhor para o nosso paciente. Sim. E aí a medicina entrou e, assim, eu tô muito feliz, muito realizado. Eu consegui alcançar, muitos objetivos, estou alcançando muitos objetivos. Estar aqui conversando com você, professora, maravilhoso, um momento, assim, incrível. Eh, e a medicina tá me proporcionando isso. A medicina, ela proporciona muita coisa boa mesmo. A gente precisa olhar para ela com um olhar de respeito, que eu Sim. acho que a gente precisa, né. Assim, a medicina, o campo ciência médica em si, é um campo que merece muito respeito. E todos os profissionais da equipe multiprofissional merecem muito respeito, porque cada um carrega um conhecimento Sim, específico, cada né. um tem a sua função, a sua habilidade, que são importantes, Exatamente, né. exatamente. É o cuidar de um paciente, é enfermagem. Olha, é totalmente enfermagem, não tem como você passar essa atribuição para outra pessoa, né. Então o cuidado é atrelado às outras estratégias, né, de cura, de São tratamento, né. complementares, né, São são complementares, assim complementares. como a gente precisa entrar com uma medida de cura com a medicina, uma Uhum. medida de reabilitação com o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, assim, a equipe Sim, multiprofissional é sim. tudo dentro da E área da saúde, sim, né, mas a medicina para mim, tá sendo muito bom. Era um sonho que eu tinha desde sempre, fiz enfermagem, como eu falei, foi um caminho que foi desenhado, assim, pintado por Deus mesmo, sim, porque é muito bom. Eu tinha muitas dificuldades, né, tive muitas dificuldades, passo por muitas sim. dificuldades para chegar onde eu tô, para eu, A né, decisão de alcançar. recomeçar nunca é fácil, né, Não, Andrews, mas ela não é. precisa ser escolhida, né, para poder Sim, você escrever uma nova história, você criar novos horizontes, você sim. precisa ter essa determinação. E quem já teve oportunidade de trabalhar comigo, já percebia como que eu era. Eu sempre queria saber: "Mas por que que vai pedir esse exame? Ah, é pra Aham, ver função hepática? Ah, é pra ver função renal?" Porque, assim, aham, pra mim, tinha sentido quando eu estudava um pouco da doença, mas eu sim, fico muito seguro, porque eu tenho as minhas atribuições enquanto enfermeiro, né. E sim. aí, essa curiosidade só me deu um Foi com upzinho pra querer. ajudando, né, Foi só foi foi instigando a somando. você a buscar E mais. graças à enfermagem, hoje eu consegui me qualificar e consegui ter um conhecimento sólido para passar até num vestibular, que é super concorrido, a gente sabe. E é isso. Hoje eu tô super realizado e a medicina ela veio na hora certa, no momento certo, tá tudo É. certo. E começar, ela exige coragem, e é no momento certo, né, que as Sim. coisas vão E acontecer. nada assim que aconteça, quando é para acontecer, nada que aconteça impede, assim, quando é para ser, acontece. Porque a gente entra e eu fui com cara e tudo, eu falei: "Vai dar certo, vou conseguir, tô trabalhando, tô estudando, Se tô me organizando, mudando organizando". tudo, né. É uma loucura, é uma rotina super puxada, mas é uma loucura literalmente, Boa, né. né, é uma Mas é uma loucura loucura boa, boa, né. exatamente. Agitação, digamos assim, Uhum. é uma agitação extrema, e aí vem o autocuidado, que é muito importante, é o autoconhecimento e tudo isso, né, que a saúde mental exige como pilar ali mesmo para você saber conduzir uma medida terapêutica, se autoconhecer,
né, saber seus limites, isso é muito importante também, até Sim, mesmo dentro da nossa profissão. sim, a A gente tem gente que precisa saber. saber qual que é os nossos limites, não adianta a gente querer salvar o mundo quando a gente não tem o Não tem mínimo de como. condição, então a gente precisa saber se colocar nesse papel também, né, porque principalmente na medicina, eu já vivo a medicina, né, por ser estudante, e a gente é condicionado a sempre dar um strike, sempre a ser Sim, assertivo. como se tudo fosse 100% matemática, né. Exatamente, não Nem dá de ter sempre. esse Não é, às olhar vezes, como está tudo no positivista, sabe. livro, né, tudo bonitinho, o paciente com aquele quadro clínico perfeito, fez o diagnóstico e acabou. Nem sempre é, Não, muitas vezes você fica ali como investigando e tentando achar. exatamente. E aí, assim, aí vem a saúde mental também, porque às vezes o que foi dito aqui no início, né, é decorrente, é secundário, as doenças físicas, o que a Sim, gente vê, o que a gente sente já é secundário. E quando já chega nesse nível, já é um nível, assim, que precisa tomar bastante cuidado. Tem que deixar o pensamento bem em alerta, observar quais são as situações que te deixa desconfortável, que te deixa com entender aquela os quais condição. são os gatilhos, né. Exatamente. Maravilha. E o que mudou na sua visão de carreira médica após você viver essa experiência dentro da mentoria e o seu planejamento dos seus estudos, do seu futuro? Como isso tem impactado em como você já está se vendo como médico daqui a alguns anos? Oh, é bem corrido. A mentoria veio para mim como olha, como um outro presente, digamos assim, porque, no meio de tantas coisas a gente fica meio perdido. Eu vim de um ensino tradicional, eu tenho habilidade do ensino da nova abordagem, né, de metodologia ativa, porque eu já fiz o mestrado e eu trabalhava muito com metodologia ativa no mestrado, então pra mim é mais tranquilo, eu consigo até pra mim é até melhor do que no ensino No tradicional, tradicional. mas como toda situação, o novo acaba e aí eu me deparei com PBL, TBL, rotação, Tudo ao tudo mesmo tudo tudo tempo, tudo ao né? mesmo tempo, e do mesmo do mesmo jeito que é do mesmo tempo, é coisas novas, então assim, Sim. eu precisava me organizar enquanto ao estudo. Eu não fazia mapa mental, eu faço mapa mental agora toda vez é Flashcards, tutoria. questões. Exatamente, flashcards. Então, assim, são coisas que antes eu não tinha me atentado. Uhum. Eh, não é fácil eu tirar um tempo para me dedicar a isso, mas antes eu tirava tempo para estudar, mas de uma forma que não dava tanto assim, eu não acessava tanto a neuroplasticidade, Uhum. sabe, Tentar essas coisas que a buscar gente. outras ferramentas para ajudar, né, Exatamente. entender quais são as melhores habilidades que vão te ajudar, né. Exato. E a E gente acima às vezes a gente agora a gente assume uma posição em tempo de tela muito grande, né, sim. e eu ressignifiquei muito esse tempo em Saber tela. direcionar nessa tela com coisas mais produtivas, né, porque quando você tem Exatamente. a direção do que você precisa fazer, essas metas, eu tenho que entregar esse artigo, né, daqui uma semana, eu tenho que entregar, fazer essas questões aqui, colocar na planilha. Então você tem aquilo ali já estruturado, é muito mais fácil, né, de você Sim. pensar ali no seu futuro, o que que você quer, você almeja, né, É, nesse momento. e organizar também, né, você fica olha ali uma agenda, você já tá organizado, e aí te dá espaço, você olha assim e fala assim: "Nossa, eu tenho uma coisa que eu queria fazer que eu pode ser que nesse dia eu vou fazer". Uhum. Então, pra mim, na correria do dia a dia da faculdade, junto com o serviço e minhas condições pessoais, eh a mentoria vem me ajudando muito, muito no processo de organização de estudo, até mesmo para poder, em algumas condições, né, de que eu querer sair assim: "Ah, eu não vou estudar hoje não, mais Aí você tarde eu lembra do seu estudo". Aí compromisso, eu né. lembro do compromisso e falo: Daqui a pouco é minha hora de descansar", e Isso, daqui a é pouco eu se faço. organizar, né, todos os dias a gente ter esse hábito de estudar um pouco, de aproveitar ele ter uma leitura científica, tudo isso vai te ajudar, né, e Exato. ter também um momento de descanso, final de semana, ter uma leitura fora a medicina, mas também que vai te agregar. Sim, sim. E também tem toda a condição das horas extracurriculares também, né, Sim, muito que a importante, né, gente precisa construir ao decorrer da graduação, e a gente precisa construir ao decorrer da muito, graduação. muito. Por quê? Porque é obrigatório, você precisa apresentar uma quantidade X de horas, mas isso é um obrigatório porque te prepara realmente para o mercado de Isso trabalho. muda, né, muda o jogo. Você Muda. se planejar, se organizar, o seu currículo, pensar nele assim que você formar, como que vai ser ali na sua residência, se você pensa em fazer algo, né, fora do país, se você precisa se especializar. Se você já estivesse preparando isso desde o início, vai ser muito mais fácil, Com né, e tendo certeza. direcionamento é melhor ainda, né. Com certeza. E aí você vai aproveitando as oportunidades que vão aparecendo, né. Sim, porque Ah, eu já tem é, muito na medicina. e tem coisas que a gente só faz na graduação.
Não tem como você fazer quando você gradua já, Tá. sabe, tem coisas que a O momento atividade é agora. exato. Então, assim, desde o primeiro semestre, a gente já assume a posição na medicina, e essa posição é de estudante, e a posição de estudante, ela tem que ser ocupada. E a pesquisa, a construção do currículo, ela faz parte da posição de um estudante. Até quando a gente se forma, a gente capacitação constante, a gente se coloca na condição de um estudante, né. Então, assim, organizar isso tudo e planejar o currículo, sendo assertivo para aquilo que você quer, que você deseja, é muito bom. Uma outra coisa que eu queria até citar aqui, Uhum. que foi através da mentoria, eu Hum. tinha algumas dúvidas quanto ao que eu poderia me especializar, né. Aham, me lembro. Aham. E aí a gente conversou e eu falei bem assim: "Não, eu tenho um estágio pra fazer na oncologia, eu vou fazer e ver como é que vai ser". Gostei muito, é muito legal, Uhum, mas não supera o meu coração pela psiquiatria. Eu ainda uhum, penso muito na psiquiatria, psicogeriatria é algo que eu gosto uhum. muito. Então, assim, tô ainda engatinhando, decidindo em pra onde eu Criando, vou, né, mas a essas saúde mental informações. sempre vai estar comigo. Em qualquer lugar que eu escolha estar, eu sei que ela vai estar É ali igual a comigo. gente conversou, né, você já tem essas ferramentas que estão ali, tem habilidade, gosta do tema, é muito mais fácil de Sim, você conseguir se adaptar dentro dessa especialidade do que às vezes você pensar em outras, né. sim, Então, assim, normalmente a tendência é a gente dentro do que você tem de, né, de conhecimento e você vai fazer a diferença ali na vida, né, dos seus pacientes, como sim, já tem feito, né, como sim, enfermeiro. sim, E uma das perguntas que você já até falou um pouquinho na outra, é o conselho que você daria para os profissionais de saúde, estudantes de medicina que estão em dúvida ali desse primeiro passo para a sua carreira profissional, o que fazer, como organizar essa estratégia desse planejamento, como você disse, a questão da parte da ciência, da pesquisa, que é algo que a gente enfatiza bastante, sim, né, que um bom médico, um profissional de saúde, ele tem que estar atento às novidades, à medicina baseada em si evidências, como que tudo isso é importante para pensar na carreira profissional. ó, o que que eu penso, independente de da onde você estuda, você tem oportunidades, né, e as oportunidades estão inseridas dentro dos conteúdos curriculares mesmo, como estágios, né. Sim. Então, a partir do momento que você faz um estágio, você vê uma situação legal, faz um relato de experiência, né, não exige nada muito burocrático, não precisa de autorização, do paciente, porque você vai estar Começa do relatando. básico, né, mas faça, Exato, né, aproveita a e a gente oportunidade. já tem também a disciplina de pesquisa em base de Iniciação dados, científica, né. iniciação científica desde o primeiro semestre, e é Uhum. muito comum ver colegas que não valorizam essa disciplina, Sim, mas é uma disciplina que vai estar presente ali não todos os tem dias, muito como fugir, tanto né. quanto farmaco, por exemplo, né. Sim, Então, assim, a gente precisa olhar, se inteirar das atualidades, sabe, e é só com estudos, é só as sim. evidências É, mesmo que um bom trazem pra médico ele gente. tem que gostar de estudar, né. É, e ele tem que saber ler um Saber ler um artigo, artigo. entender, interpretar, porque aquilo vai ser utilizado depois para Exatamente, tomar condutas, para poder fazer tratamento do seu paciente, ele precisa entender. exatamente. A gente sabe que os artigos, os estudos em si, eles vêm para direcionar fluxos e protocolos, e para a gente Sim, executar, a gente precisa saber precisa saber. ler, né. Mesma coisa de interpretar exames, né, Uhum. o resultado do exame tá ali, qualquer um tem acesso, mas saber Sim, interpretar e correlacionar depende de desenvolver habilidade. sim, Então, para pesquisa é a mesma coisa, é desenvolver habilidade. Todo mundo tem capacidade, é algo que exige dedicação, qualificação sim. também, e a gente tem isso na graduação, só vale a gente, Buscar buscar mais, né. mais, exato. E em relação à construção do currículo, eu acho que é muito importante os estágios, a gente ter o contato, sabe, com aquela Uhum. área que você, Tem mais gosta, que tem habilidade, mais que você gosta. habilidade. Eu prefiro começar da onde me deixa mais, incomodado. Uhum. Às vezes eu tô com uma dúvida muito grande ali, mas eu tenho um receio de alguma coisa, eu já vou logo lá nela. É igual como foi com saúde mental comigo, Sim. né, eu fui na pós-graduação, só que uma coisa eu também não citei, mas a pós-graduação em saúde mental, que é a que eu sou formado, e atenção psicossocial, ela veio de uma organização que eu fiz na minha cabeça, assim, de que futuramente vai precisar de profissionais capacitados, eu preciso me capacitar nessa. Já pensou nesse E foi futuro, uma né. estratégia. Interessante. Foi uma estratégia. E eu só consegui aprender lidar mesmo com o paciente no serviço, no trabalho. E foi no SUS que eu aprendi a me qualificar mais. O meu trabalho, ele oportuniza muita qualificação também, então, aproveitando todas as Sim. oportunidades, sabe. E
quando a gente tá na academia, a gente tem que aproveitar os estágios, é o postinho, Sim, é é o todos os rodízios, hospital. você aproveitar, absorver o máximo de conhecimento em cada área que vocês Exato, passam. exato. E aí, É se você fundamental. consegue desenvolver uma habilidade network, você já é muito Faz importante. diferença. Eu oriento muito isso, os alunos em relação aos congressos, eventos médicos. É o momento de você estar ali e conhecer o profissional que você, né, pensa em ir para aquela, seguir aquela área, já pega o contato deles. Esses dias eu falei para os alunos, a maioria iam fazer o estágio do FMSA. Uhum. E FMSA. E aí eu falei para elas, orientei para as meninas, falei: "Pega o contato desse médico, pega o e-mail dele, já conversa, já vai buscar se ele tem alguma publicação para você chegar lá já com conteúdo para poder conversar". Com Exato, certeza vai fazer diferença, ele vai te exato. olhar de uma outra forma, falou: "Nossa, que aluno interessado", vai gerar, né, mais curiosidade e futuramente, quem sabe, né, Sim, alguma oportunidade ali no mesmo serviço. Vai ajudar numa exatamente. residência, uma carta de recomendação. Exatamente, a postura que a gente adota durante a faculdade, desde o primeiro semestre. Eu sempre falo desde o primeiro semestre, gente, É. porque é desde o primeiro É do semestre início, colocou mesmo. passou na medicina, já ter esse olhar, Desde o primeiro semestre você tendo essa sensibilidade e essa preocupação, não deixe para pra preocupar última só hora. quando Depois que formar e não quando fazer a dá, não residência vai dá, pensar. porque, o perfil de médicos residentes, ele exige uma pessoa com compromisso social, e um dos compromissos Sim, sociais é a escrita científica, a pesquisa, sim. né, então isso é muito importante, tem que se organizar. Se tem fragilidade quanto a isso, buscar uma mentoria, Buscar, algo que possa buscar ajudar. né, um grupo, Exatamente, esteja num grupo, né, de pesquisa, estuda, lê sobre o assunto. Você só vai saber fazendo, se não produzir, não exatamente. escrever um artigo, você nunca vai saber. Independente da faculdade que esteja, É. quem faz o processo mesmo, a responsabilidade é do É aluno do também. aluno, se é particular, se é Se tem apoio de iniciação pública, não científica, se não importa. tem, as oportunidades estão aí Sim. e tá para quem quer e quem agarra, e é assim que funciona. É verdade. E para finalizar o nosso bate-papo, se você pudesse resumir em uma frase, a sua visão sobre a verdadeira essência médica, qual seria a essência da medicina? Nossa, a essência da medicina, eu penso que a essência da medicina é um cuidado integral, sabe, um cuidado, empático. É um cuidado de responsabilidade social, que vai para além do cuidado hospitalar, do cuidado da doença, mas focado na prevenção, nos estudos, nas pesquisas. É um cuidado para além do ser humano, né, é um cuidado que vai do coletivo, da prevenção, como eu disse. Então, eu acho que tem que ter esse olhar. A essência do médico tem que ter uma integralidade tremenda, até para você saber lidar com diversas situações que às vezes a gente não vai conseguir Sim. conduzir, né, a gente precisa ter esse olhar. E é isso, eu penso que a essência é isso. E eu acho que isso é o equilíbrio da vida, né, é o Sim. equilíbrio para tudo. Compilar tudo, né. Compilar tudo, não adianta a gente focar em alguma coisa e ignorar os fatos ou ignorar outros sinais, Isso, né. né, então a gente É. precisa estar atento a isso. Exatamente, né, essência médica é propósito, vocação e ciência todos juntos, né, lado Tudo a lado junto. para poder fazer com que nosso paciente tenha, né, um bom resultado, que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Sim. Eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso Obrigado, podcast, eu que muito agradeço. obrigada, e quero agradecer também aos nossos participantes no YouTube, no nosso canal. Se inscrevam lá, compartilhem esse conteúdo, que a Essência Médica está aqui para poder trazer mais qualidade de vida para o nosso paciente, informação para o médico, para o estudante de medicina. E agradeço a todos pela participação e fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau.